Fala, meu lindo! Minha linda! Glória a Deus! Aleluia! Estamos felizes, estamos alegres, porque estamos aqui, nesse estúdio, com esse painel de LED atrás, representando a cidade de Jerusalém. Só que não, estamos em Israel e essa é a série Jesus. Estamos caminhando nos passos dele e temos o privilégio e a alegria de chegar até você agora com uma mensagem que, em nome de Jesus, vai renovar a sua esperança. Amém? É que, como eu posso explicar para vocês, esse pessoal que está aqui em Israel, eles já fizeram de tudo, irmão. Já batizaram no Jordão, já nadaram no Mar Morto. Eles já estão assim, nossa, já tá top já. Um pouco mais de esperança, eu sou arrebatado. Tem que até cuidar um pouco. Mas essa palavra é para você. Eu quero só te fazer um pedido antes de começar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos dar um presente. Isso Deus colocou no nosso coração. Na verdade foi um amigo meu que falou: por que você não dá uma viagem para alguém assim quando o canal alcançar 10 milhões de inscritos? Pois bem, quando alcançarmos 10 milhões de inscritos, nós vamos trazer alguém de graça para Israel, para a próxima série. Aleluia! Que nós vamos gravar aqui. Eu já estou profetizando. Jesus, deixa nós, viver. Isso aqui vai ser sinistro. Nós já vamos estar mais fingindo costume. Porque não é fácil, irmão, fingir costume aqui não. O povo tá tudo desidratado. Nós já choramos as lágrimas de vocês que estão no Brasil, de todo mundo. Porque é muito maravilhoso. Se inscreve, ativa o sininho. Isso, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem nova pra você. Você vai ser lembrado pelo sininho dos irmãos. Não, aí você lembra, curte o vídeo, comenta, compartilha. Nossa, que ficado. E manda nos grupos, vamos pra todo mundo. E vamos pra mensagem. Talvez, quando você assistir essa série, você vai perceber que algumas mensagens você já ouviu. Mas existem coisas que são renovadas e uma delas é a mensagem. E a geografia do lugar altera a forma, prepara o coração de uma maneira diferente, como uma terra úmida quando lançada a semente. É mais ou menos dessa maneira que acontece. Hoje, quando pensava nessa série, me lembrei de uma mensagem que mudou muito da minha maneira de ver Jesus de forma radical. Quando as pessoas me encontram, às vezes nos aeroportos da vida, elas dizem para mim: eu gosto da maneira que você fala sobre Jesus. Eu acho legal. Eu consigo entender mais fácil. E eu vou falar para você. Eu acho legal falar de Jesus desse jeitinho. Eu queria falar de outro. Eu queria falar de Jesus, mas assim, de um jeito mais polido, mais chique, mais vocês, mais cara de rico, sabe? Mais, olha, conforme vemos nos escritos, aqui outrora, usar um vernáculo mais apurado. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo Ele, eu encontro tanta simplicidade, eu encontro tanta pureza, tanta clareza no jeito de comunicar. Ele veio e tornou acessível a todos algo que estava fechado em circuitos de religião. Jesus sentou com quem a religião nunca havia sentado, por exemplo. Ele andou com quem nunca ninguém tinha andado. Ele jantou com quem ninguém da religião teria coragem de jantar. Entende? Só Jesus pode fazer uma coisa dessa. Ou seja, ele quebrou paradigmas e
O nosso prazer é ser a cada dia mais parecido com Ele. E confesso para você que falar de Jesus desse jeito, conforme o que diz nos evangelhos, é leve. É apaixonante. Tem uma série agora chamada The Chosen. Estou fazendo propaganda de graça. Quero que milhares vejam mesmo. Mas eu gosto de ver Jesus daquele jeitinho, sabe? Daquele jeitinho. Eu assisto, irmão, eu choro de me acabar. Eu vejo às vezes 3 vezes o mesmo episódio, se deixar. Porque eu fico vendo, não pode. Aí eu vou para a Bíblia. Nem tudo tá aqui. É um Jesus mais Disney. Mas aquele jeitinho, aquele jeito de olhar, é a forma que eu imagino Jesus, o jeitinho que ele olhava. Não era algo seco, não era algo sem paixão, não era algo sistemático, era orgânico. Jesus fluía pelo caminho, as coisas aconteciam. Eu imagino que os discípulos tinham uma surpresa toda hora, olhava para eles e que é isso? Mais uma forma, mais uma faceta de Jesus vai sendo apresentada. Só que havia uma expectativa sobre ele, havia uma expectativa sobre o Messias, ou seja, todas as vezes que Jesus fazia algo, quebrava a expectativa, era ainda mais impactante, como por exemplo, o Shabat, o sábado. Quando nós vemos Jesus curando no sábado, para nós é Jesus, pronto, ele é assim. O amor está acima de tudo, ele faz porque ama, é filho. Agora a lei fica inquieta, não, tem que respeitar o dia, não pode. E Jesus diz, mas o que é mais importante? Sabe, Jesus ia quebrando paradigmas, ia ficando cada vez mais famoso pela forma que agia, só que à medida com que isso acontecia, também havia distanciamento, porque fama distancia a pessoa. E de uma certa forma, quando você se torna muito conhecido, você já não consegue mais viver uma vida tão normal, sabe? Você não tem mais a mesma liberdade. E as pessoas não têm mais a mesma liberdade com você. E não é porque você não as dá, é porque elas pensam que não tem mais. Você já ouviu alguém te falando assim, ai, quando você era pobre, você era mais legal? Você já viu isso? É que tem gente que fica meio nojentinho mesmo, mas tem gente que é tudo igual, irmão. Irmão, tem gente que é igual, a vida é igual, só que agora ele usa uns negocinhos mais carinho, e o povo diz, nossa, que ceboso. Não, irmão, que pode fazer o quê? Vai ficar com inveja? Lembra da mensagem? Você lembra, se você pode, não pode, deixa, mas ele pode, deixa andar. Mas a gente fica assim, mas quando ele andava assim, ele vinha na nossa casa. Não, irmão, que não é tão assim também a vida, igual você pensa às vezes. Então você tem que imaginar que Jesus, irmão, está cada dia mais famoso e as pessoas estão cada dia com mais medo, às vezes, de chegar perto. E outra, existe um prisma colocado na cabeça de uma visão sobre Jesus equivocada. Então agora não é mais tão simples chegar perto de Jesus. Quando ele era só o filho da Maria, que morava em Nazaré, que a gente via ali na padaria, era mais fácil, mas agora todo mundo só fala dele. Só que existe um problema, ele ainda é igual, ele nunca mudou, ele sempre será o mesmo. Ele é um Deus acessível, 2023 anos passaram e ele está no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele não muda, ele permanece para sempre. As suas palavras são as mesmas, ele vela para cumprir a sua palavra. Ele não mudou. Ah, mas agora não mudou. Eu tenho um pavor de gente que fica nervoso, que era meu amigo, quando encontra eu. Fico, nossa, nada a ver. Irmão, eu sou o mesmo? E eu tenho isso aqui. Imagina as pessoas com Jesus, irmão, hype, explodido. Imagina o povo que andava com ele em Nazaré, fala assim, que é isso, hein? Jesus, hein? Tá famoso, hein? Nunca mais veio aqui em Nazaré. Ele foi, irmão. Ele foi, mas foi o lugar que ele fez menos milagres, porque as pessoas não conseguiam reagir a ele. As pessoas não acreditavam. Só que o que me impacta aqui agora é o texto que nós vamos ler. Porque Jesus está cercado de uma multidão e tem pessoas que ainda não entenderam quem é Jesus, e a gente vai ver agora. Talvez de uma perspectiva diferente que a gente não observa, porque celebramos o milagre, mas não vemos o processo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, verso 43, diz, uma mulher tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastou todos os seus sustentos com médicos. E ela não podia ser curada por ninguém. Então, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse, alguém me tocou. Quando todos se perguntavam quem era, Pedro disse, quem me tocou? Como assim, Jesus? Se a multidão te aperta e pressiona e o Senhor diz quem me tocou?
E Jesus diz: alguém me tocou porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se dele, veio tremendo e se jogou nos pés dele, dizendo perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente, dizendo: eu não toquei no Senhor, eu toquei no teu vestido. Todas as vezes que eu prego o Evangelho, algumas coisas acontecem pelo poder do Evangelho. Primeiro, as pessoas são convencidas dos seus pecados, porque essa é a obra do Espírito Santo, não é do pregador, é da palavra, é o Espírito Santo que convence. Então a obra do Espírito é essa, ela convence o homem. Então essas pessoas rendem-se a Jesus, entregam-se a Ele. E tem algo que é muito comum de acontecer. Tem gente que trava, que ouve, acha incrível, acha lindo, maravilhoso, mas não consegue. Trava com a seguinte desculpa: bom, isso é lindo, é maravilhoso, mas não é para mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que sou ruim, eu sei que eu sou pecador, eu sei que isso aí é maneiro, mas se as pessoas que estão falando para mim, que estão do meu lado, soubessem o nível de ruim que eu sou, ou o que eu já fiz, os pecados que eu já cometi, essas pessoas jamais me dariam essa palavra, porque eu não mereço isso. Ou seja, nós olhamos para o que as pessoas pensam e acreditamos isso na conta de Cristo, como se Jesus olhasse para nós e nos medisse da mesma maneira que nós utilizamos para medir os outros. Então, quando nos relacionamos com Jesus, sempre de maneira tímida, medrosa, acanhada, porque temos uma perspectiva sobre Jesus equivocada, olhamos para Ele de maneira diferente. Sabe, de outro modo, a gente tem Jesus que é o oposto do que muitas das vezes nós pensamos, esperando de nós a postura de um filho, por exemplo. Irmão, a postura de um filho, ela é totalmente diferente de um estranho. O filho age como filho, o filho tem liberdade, ele chega pra você na hora que ele quer, ele te interrompe, não importa, se você estiver falando com a pessoa mais importante do mundo, ele chega, puxa a tua blusa, grita com você e não tá nem aí se você tá gravando uma série, se você tá falando com a pessoa mais importante do mundo, ele quer atenção, it doesn't matter, não importa, ele é filho. Só que essa consciência de filho, quando se trata de Jesus, é um pouco difícil. Porque nós distanciamos Jesus da nossa vida, muitas das vezes. E eu confesso para você, muitas pregações são responsáveis por isso. Eu vejo, quando posto alguma mensagem sobre Jesus, algumas vezes, alguém fala: pois é, mas você tem que falar que Ele é a justiça. Mas quem disse que o fato de ser amor não o torna justo? É porque as pessoas associam justiça com peso, com maldade, com vingança. Em outras palavras, o que as pessoas estão dizendo para mim é: fala que Jesus vai se vingar do pecador. Fala para as pessoas que se elas não forem como Jesus manda, elas vão para o inferno. Irmão, quem disse que o inferno não existe? Quem foi que disse que o inferno não existe? Quem foi que disse que não precisa se arrepender? O problema é que as pessoas travam na faceta de amor de Jesus porque não conseguem se achar amados, não se sentem partes disso, porque a verdadeira mudança não vem pelo medo, vem pelo amor. O próprio Evangelho diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós não nos tornamos bons pela violência da cruz, mas sim pelo perdão recebido pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quando nos arrependemos, não é por medo, é por misericórdia de Jesus. Sabe, pelo que Ele fez na cruz. Então, quando eu olho para esse texto de cura, eu sei que todos nós celebramos, mas a forma que o milagre acontece determina muito sobre o relacionamento que temos com Jesus e que é refletido aqui. O que a Bíblia vai dizer é que essa mulher que tem um fluxo de sangue, ela toca na orla das vestes de Jesus, e tem uma explicação por isso. Ela é impura, ela está menstruada, faz 12 anos. E pela lei, quem está nesse fluxo não toca em nada, não abraça ninguém, não tem direito para nada. Então ela não poderia nem sequer estar no meio da multidão. E o primeiro obstáculo que ela tem para chegar até Jesus é a multidão. E o mundo passaram 2023 anos depois, e o obstáculo das pessoas para chegar a Jesus ainda é a multidão.
E às vezes nós somos essa multidão perigosa, de olhares carregados de julgamentos. Sabe, nós às vezes somos essa multidão que expulsa as pessoas da presença de Jesus, que tomamos o lugar de justiça do Eterno e aplicamos a nossa justiça e tiramos gente que nós achamos que não pode. E não deixamos a obra de Cristo ser completada. Todas as vezes que apareço com alguém que é conhecido nesse mundo afora, as pessoas dizem a mesma coisa. Se Jesus entrar, vai ser bem diferente. Porque na cabeça das pessoas tem uma prisão. E eu não estou falando de mudar a vida de pecado, não estou falando de uma coisa. Eu estou falando de um sentimento. Que as pessoas pensam que o Evangelho é prisão. Quando diz a palavra que aquele que conhecer a verdade verdadeiramente vai ser livre. As pessoas veem Jesus de maneira distinta, diferente. E Jesus quer fazer isso ser diferente. Ele começa aqui nos Evangelhos. Uma mulher toca em Jesus na orla do vestido. Por quê? Porque não tem coragem de tocar nele. Porque não tem coragem de fazer o que Jairo, um versículo atrás, fez. Foi na frente de Jesus e disse: Senhor, vai na minha casa, eu quero que o Senhor vá lá, minha filha está para morrer, o Senhor pode ir lá na minha casa? Bom, olha a diferença, a Bíblia diz que Jairo faz isso, mas a mulher não. A mulher chega por trás, toca na orla do vestido, e quando é curada ela não celebra. Ela tenta fugir, ela vai embora por medo de que ela tá na cabecinha dela: bom, eu tornei Jesus impuro, eu tenho que fugir logo daqui antes que alguém perceba o que eu cometi. Bom, se a multidão perceber que eu tô aqui, eu tô com grandes problemas, porque eu não poderia estar no meio de muita gente. E ela tá indo embora. E aí quando isso está acontecendo, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus para. Sabe, quando Jesus para, a multidão para e ele diz: alguém me tocou. E a cena toda você já viu, você já conhece. Agora, o que a gente precisa ver é essa mulher tremendo de medo, abaixadinha no meio da multidão, aqui, tentando se ocultar, se escondendo, indo embora rápido, indo. Quem são as mulheres aqui? As mulheres, as irmãs, as tops, nós, as caras de rica. Meu Deus, gente, que tanta gente com cara de rico. Irmã, você seja sincero. 5 dias é suficiente, não é? Amém? Os irmãos, amém? Sangue de Jesus tem poder, é suficiente, amém? Não é verdade? Chega uma hora que a gente chega, gente. 5 dias antes a gente começa o sofrimento, 5 dias durante, e depois tem o trauma que tem que ser curado nos próximos dias ainda. Essa mulher tem isso há 12 anos. Você tem que imaginar, quem é a mulher aqui sabe que é uma bomba hormonal. A mulher fica brava, tem mulher que bate no marido, tem mulher que faz o homem chorar, tem mulher que chora, porque é muita loucura. Então essa mulher, ela está 12 anos, ela não deve estar bem. Emocionalmente ela deve estar destruída, espiritualmente ela está extremamente fragilizada, e fisicamente então nem se fala. Sabe, é como se a sensação que essa mulher está dominada já há algum tempo acabou, chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Aí de repente Jesus está chegando na cidade onde ela está. Aqui, nessa área aqui. Jesus está chegando e eu queria que você já começasse a ficar feliz comigo. Jesus está chegando. Aleluia. Jesus está chegando e os problemas dessa mulher vão se resolver. Mas entenda, dentro de um milagre pode ser que aconteça vários milagres juntos. Porque se a gente olhar só para a vida física dela, só tem uma doença: o fluxo. Mas se você olhar para a alma, tem outros problemas. Se você olhar para o espírito, tem um problema ainda muito maior: a ausência dele. Então aqui a gente começa a conhecer Jesus de verdade. Não o Jesus que o fariseu explicou, não a expectativa dos escribas, não, é o Jesus da Bíblia. Aqui eu começo a conhecer um príncipe, um gentleman, um homem de verdade, que olha no olho, que se importa, que não faz em massa, que cuida do indivíduo, que olha de maneira individual, que se importa com a dor, com a singularidade do ser humano. Ele vai fazer algo impensável para qualquer um de nós, até para o melhor de nós. Ele para no meio de um caos de multidão o tocando e diz: alguém me tocou e eu vou descobrir quem é. Aleluia! Só que essa mulher não quer ser descoberta, mas Jesus está dizendo: eu vou descobrir quem é. Às vezes você não quer ser descoberto, mas Jesus está olhando para você: eu vou descobrir quem é. Mesmo já sabendo quem você é, aonde você está, o endereço que você se encontra, ele já sabe. Mas ele quer te ensinar que ele se importa.
eu oro todas as vezes com o mesmo jeitinho de sempre. Eu falo: meu lindo, meu príncipe, meu amado, eu te amo, I love you, Jesus, tu é lindo, precioso. E tem gente que fica assim, porque acha que tem que falar: oh, Pai das luzes, inefável. E Jesus falou assim: fala normal comigo, pô. Em nome de mim mesmo, fala normal comigo. Sabe, a gente cria algumas coisas que Jesus diz: nada, não precisa não, besteira. Olha pra mim como eu sou, olha pra mim como eu te chamo. Jesus diz: eu não vou mais chamar vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque os amigos sabem aquilo que o Senhor deles está fazendo. Eu sou amigo, então, bom, eu preciso continuar, porque tem um problemão aqui. A mulher é curada e ela tá morrendo de medo porque ela não conheceu Jesus ainda. Ela tá assim: e o pau vai torar, vai fechar o tempo pro meu lado. E a multidão ainda começa a se afastar e abrir espaço, e ela começa a se esconder ainda mais, e tem uma confusão grande acontecendo. E aí Jesus não vai desistir. Ela percebe que não vai dar conta de desistir, quando então Jesus vai numa direção, provavelmente, e a mulher vendo que não vai rolar, e ela diz: o senhor achou? Sou eu. Só que ela não tá normal, ela tá tremendo. Tremendo de medo. Ela diz: fui eu que toquei. Ela tá preocupada com a multidão, ela diz que ela explica pra multidão, e Jesus tá paradinho. Ela tá dizendo: mas eu não toquei no Senhor, eu toquei na orla, na pontinha do teu vestido. Em outras palavras, ela tá dizendo: eu não te tornei impuro, eu prometo. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu lugar, eu sei que eu não posso fazer isso aqui, mas eu resolvi um problema gigante, eu só quero ir embora. O Senhor só me deixa ir embora, eu prometo, eu não te tornei impuro. E aí Jesus diz: nada, Jesus só tá olhando para ela. E aqui Jesus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer: curar mais de um problema de uma vez só. Sabe, a gente chega com uma oração. Jesus conhece as orações que a gente nem sabe fazer. A mulher tinha um problema gigante, provavelmente uma rejeição construída durante os 12 anos. E aí Jesus olha para ela e a interrompe com uma palavra que muda tudo na vida. Jesus olhou para ela e disse: filha, aqui. Filha, a tua fé te salvou. Vamos ficar felizes junto comigo. Filha, a tua fé te salvou. Ela deve ter ficado chocada. Ela deve ter ficado assim: what? Eu pensei, a cabecinha dela, eu pensei que eu ia ser apedrejada, que ia dar muito ruim, que esse homem ia me julgar, que esse homem ia me humilhar na frente de todo mundo, e o que ele fez foi me chamar de filha. Lindo. Jesus tinha todos os motivos para esquecer de mim e de você. Jesus tinha todos os motivos e tem para não realizar nenhum plano extraordinário da nossa vida. Sabe, Jesus tem razão suficiente para te mandar embora por justa causa. Jesus tem todos os motivos para rejeitar-nos, porque somos ruins demais. Mas ao invés de fazer isso, Ele olha nos nossos olhos, no meio ao caos das nossas histórias, e nos chama de filho. Porque o que Jesus quer não é só curar o teu corpo físico. Jesus quer curar o teu espírito. Jesus quer curar a tua alma, as tuas emoções, para que você viva uma vida extraordinária na presença dEle. Sabe o que nos trava? A forma errada que olhamos, a maneira que o enxergamos. Se a gente muda a maneira de enxergar,
A percepção do milagre é diferente. Jesus olha e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Só que tinha um problema, ela tinha que ir para o templo, oferecer um sacrifício. E Jesus está dizendo: não precisa de nada não, vai embora. Vai em paz, acabou, a tua fé te salvou. Vai embora. Tudo que você precisava, você já tem. Você está entendendo? Como resolvemos e como terminamos? Como meu filho. Como meu filho. Que se sente seguro para me parar aonde Ele quiser. Que se sente seguro para falar comigo olhando nos meus olhos. Que se sente seguro e está aprendendo a cada dia que melhor é falar a verdade do que tentar mentir para um pai esperto. Se ele está aprendendo, também está me ensinando. Eu falo para ele: não minta para mim, filho. Jesus diz para mim: não mente para mim, garoto, que eu te conheço muito bem. Eu digo para ele: filho, o pai quer que você sempre me conte a verdade, mesmo quando doer. Jesus olha para mim e diz: lindo, eu preciso que você aprenda a abrir o coração para mim, mesmo quando for doer em mim, porque mesmo sabendo, preciso que você aprenda a reconhecer. Eu digo pro meu filho: filho, o pai te promete que só vai te falar a verdade. E Jesus diz para mim: lindo, eu nunca menti nada para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, o Senhor olha para nós e a gente ensinando os nossos filhos, esquecendo que Jesus é muito maior e o amor supera tudo. Supera diferentemente do nosso amor, que às vezes seleciona. O dele não. O dele é puro, é o amor ágape. Então, mudar a maneira de relacionar muda a maneira de enxergar Jesus e viver com Ele. Quer fazer um exercício comigo? Como que você chama o seu pai? Se você tem um. Ou como você chama a pessoa que você mais ama? Eu chamo meu pai de paizinho. Paizinho. Pai. Papai eu não gosto. Mas acho maneiro meus filhos me chamar de papai. Então às vezes eu chamo o meu pai como eu gosto, mas eu também tenho que aprender que tenho que chamar como eu gosto de ser chamado. Como que você acha que Jesus gosta que você o chame? Como você acha que você imagina assim que o Senhor te olha e espera de você? Bom, a mulher ele chamou de filha. Sabe qual é a maior alegria minha com a Serena? Que ela falou papai antes de mamãe. Papá, papá, papá. E eu já descobri que sou filho há muito tempo, mas o dia que chamei o meu Jesus de papai, devo ter colocado um sorriso no rosto dele. Vamos colocar um sorriso no rosto do nosso Pai. Chegou a hora de vivermos um tempo novo com Jesus, de vida, de alegria, de felicidade, de liberdade, de uma consciência que transcende o que a multidão pensa, do que os outros dizem. O que importa é o que a palavra diz, o que a Bíblia diz e o que o meu amado, meu Jesus diz sobre mim. Amém. Feche os olhos. Paizinho, meu príncipe amado, amor da minha vida, razão da minha existência, motivo de eu poder viver e falar o que eu mais amo, razão pela família que tenho, motivo do ar que eu respiro. Oh Jesus, obrigado. Teu amor transcende a minha percepção de afeto, Jesus. Teu amor é perfeito. Quando tento me esconder, o Senhor me acha. Quando fujo, o Senhor me encontra. O teu amor de verdade nos persegue. O teu amor vai atrás e acha. Jesus, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus? Paizinho lindo e amado, não vamos viver como se fôssemos bastardos,
Somos filhos, Jesus. O Senhor nos chamou assim. Se somos teus filhos, podemos ter o direito de te chamar de Pai. Pai, o Senhor conhece nossas dores. O Senhor conhece as nossas dúvidas, nossas tristezas, nossas inquietações. E quando pensamos que tudo acabou, o Senhor aparece na história. Quando pensamos que não tem mais jeito, o Senhor chega. Quando pensamos que agora não dá mais o que fazer, aí o Senhor aparece e tudo muda. Jesus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua presença. Nós te amamos, papai. Em nome de Jesus, amém.